Renan Santos faz uma longa reflexão sobre o fim do bolsonarismo. Eu tô fazendo umas reflexões, tá? Reflexões reais sobre o estado das coisas no Brasil. O estado das coisas no Brasil é muito preocupante, muito complicado. Mas definitivamente, não há como dizer que o Brasil do Centro-Sul, o Brasil do antipetismo, o Brasil que, em grande medida, também vota na gente, tá são. Não dá pra dizer que esse Brasil tá tomando decisões boas, e não dá pra dizer sequer que ele tem noção do que é prioridade ou não, né? A forma como o bolsonarismo encantou as pessoas e mudou as prioridades delas, fazem com que as coisas estejam indo pra um caminho realmente muito ruim. Eu vejo formadores de opinião, eu vejo gente que falava A, depois fala B, então o bolsonarismo vai acabando, o Bolsonaro vai indo pra cadeia, só que as pessoas estão presas nas mesmas categorias dele. As pessoas, assim, o Bolsonaro vai preso, mas o bolsonarismo tá solto. Né? E pra mim, eu sempre falei, o bolsonarismo é sobre um oportunismo desbragado, o bolsonarismo é sobre falta de prioridade sobre o que interessa o Brasil, o bolsonarismo é um truque, e eu sempre falei, é um truque pra pegar a voz da classe média. O bolsonarismo é um truque pra pegar a voz da classe média. Mexe com, vamos dizer, os gatilhos de atenção da classe média, então a classe média não gosta do PT, a classe média não gosta de vagabundo, não gosta de bandido, e aí pega esses gatilhos e fica trabalhando esses gatilhos como um fim em si mesmo. O problema é que trabalhar gatilho não significa ser uma boa liderança. Então a gente tá, né, padecendo nisso. Porque nunca a classe média no Brasil teve um senso de pertencimento, de entendimento sobre o papel dela no Brasil, como hoje. A classe média ela é profundamente antipetista, ela se reconhece já num conjunto de valores. Só que ela não tem prioridade. O fato, galera, assim, da gente, puta que pariu, tá discutindo, vamos ser bem honesto, uma anistia pra todos os corruptos do Brasil, porque o Bolsonaro assim o quer. E não discutindo o aumento das leis penais, sabendo que o Centrão, se apertado, votaria boa parte dessas coisas. Não tá discutindo, por exemplo, uma reforma profunda no alto funcionalismo, como aqui o Kim tá propondo. Mostra assim que a classe média não tem a menor ideia do que é prioridade para ela. E mais do que isso, ontem eu tava comentando sobre aquele projeto de alteração do imposto de renda. As classes médias vão ficar ali discutindo banalidades. Outro dia estavam discutindo o lance do 6 por 1. Isso foi prioridade em algum momento, pautado pela Erika Hilton. Então, é como se fosse um exército, amigos. Vou trazer aqui o problema. É como se fosse um exército e o exército tivesse péssimos generais e aí o exército começava, né, a tomar decisões. Um exército tem que ter comando e tudo tem que ter hierarquia. Não existe esse lance do tipo, vamos fazer uma gestão coletiva. Não existe gestão coletiva de nada. Tudo pressupõe hierarquia, até porque não é possível... Isso é real. Você não consegue compartilhar o conhecimento e sua integridade. Eu não posso... não é possível que, por exemplo, uma pessoa comum tenha acesso a todas as informações sobre medicina, ou sobre direito, ou sobre economia. Então ela não é capaz de tomar decisões complexas o tempo todo. O conhecimento, ele obedece até uma pirâmide. Você tem as especialidades, mas o conhecimento ele fica mais próximo do topo e ele vai se dispersando e dissipando conforme ele vai pra base. Então imaginar que as pessoas vão tomar decisões complexas o tempo todo é muito ruim. E mais, tá? Em geral, quanto mais próximo da base, mais imediatista você é. Em geral, menos formação você tem. Então a tendência é que a base toma decisões de curto prazo, interessados apenas, vamos dizer assim, nas suas necessidades mais prementes. Então, como é que eu posso colocar aqui, tá? Se você não tiver bons líderes, mesmo para o antipetismo, mesmo para a classe média vai ficar com falsas prioridades, perdendo tempo e girando em falso em besteira, sem saber para onde ir, sem sequer saber o que quer. Ela tá apenas sendo manipulada. E o problema, e aí eu tenho que lembrar, a Revolução Brasileira fracassou. A Revolução Brasileira fracassou porque todo mundo quis virar burocracia, todo mundo quis basicamente ter uns carguinhos como fim em si mesmo. Porque o poder, o que é o poder? Ele é um meio de ação. Um meio de ação. Vocês entendem que poder é um meio de ação. Então, o poder, né, ele é um instrumento, ele é um instrumental. Uma espada não é um instrumento? O que interessa é o que você faz com a espada, é o propósito que você tem quando você está com a espada na mão. Então, o seu propósito, ele é impulsionado por um meio de ação. Um mandato é um meio de ação. Um cargo é um meio de ação. Um veículo jornalístico é um meio de ação. Todas essas coisas são meios de ação. Sendo elas meio de ação, tá? Ou seja, instrumentos, eles não podem ser um fim. O meu objetivo não é ter uma espada. O meu objetivo é usar a espada para algo. Portanto, o meu objetivo não é, preciso ter uns mandatos e uns cargos, e sim, usá-los para alguma coisa. A liderança impõe saber o que fazer com os meios de ação. E não chegar nos meios de ação. Porque aí eles não são mais meios de ação, eles são fins. E a direita brasileira entendeu que, na verdade, o meio de ação é a democracia, é a classe média. A classe média é o instrumento dela. E o fim dela é chegar no cargo. Ele não entendeu que é o contrário. O cargo é um meio de ação. E o fim dela é pegar esse eleitor, empoderá-lo e tornar o Brasil um país de pessoas economicamente ativas, livre do centrão, livre do crime organizado, sem privilégios. Esse deveria ser o fim. Mas as lideranças do processo, a.k.a. bolsonarismo, que eles se tornaram líderes, eles são pessoas mesquinhas. É aquele cara que você viu. Eu tava vendo lá, o Eduardo Bolsonaro disse que ia liderar uma luta, ele ia fazer sacrifício ontem, né, de acordo com o sacrifício. Ele já mostrou que ele tava sacrificando, fazendo um joguinho de dança. Tava ele, a esposa lá dançando. Pô, e ele fez questão de postar pra mostrar o sacrifício que ele tava fazendo. Essas são as pessoas que
que estão liderando o processo. O Flávio Bolsonaro tá liderando o processo. O Flávio Bolsonaro é um mamateiro. O Flávio Bolsonaro tá lá pela mamata. É a mamata pela mamata. Então como é que você vai imaginar que se a Revolução Russa não deu certo, imagine a Revolução Brasileira, que eles chamavam de Revolução Brasileira, né? A Revolução do professor Olavo de Carvalho com o Jair Bolsonaro. Ia dar no quê? Ia dar no PL. Então assim, é tanto, vamos dizer, um fim, né? Ficar no poder pra qualquer coisa é um fim, que tudo isso foi redundar no PL. E aí surge Valdemar da Costa Neto. Quem que é o Valdemar da Costa Neto? Valdemar da Costa Neto, ele representa um instrumento, que é o PL. Para o Valdemar, o PL é um fim. Vocês entenderam? O PL é um fim. O partido PL é um fim em si. Ele tem que fazer o PL ter dinheiro e ter poder. Para quê? Não importa. O PL é um fim em si mesmo. Porque o que interessa para ele, dado que o Estado para essas pessoas, ele é um meio de reprodução do poder, né? É ele ficar reproduzindo o poder. O fim dele é reproduzir poder lá dentro. E aí, cara, o bolsonarismo todo cai lá. Então, se o bolsonarismo atende os interesses do PL, que é apenas reproduzir poder e ganhar fundo partidário com isso, é porque o bolsonarismo se entende, vamos dizer, como esse veículo de reprodução de poder como fim em si mesmo. Agora eu pergunto, tá, pra galera de medicina que tá aqui nos assistindo, me fale qual é o tipo de célula que se reproduz como fim em si mesmo, ou seja, ele se reproduz desordenadamente como fim em si mesmo, sem adquirir forma. Uma célula cancerígena. A partir do momento que ela se torna, a reprodução dessa célula é um fim em si mesmo, ela é um câncer. O câncer é isso, ele nem tem ele é um organismo específico. Ele é literalmente um monte de célula que fica sugando os recursos ali, fica ocupando o espaço dos outros órgãos, secando, matando os outros órgãos. Aí quando viu, ela se reproduz tanto como um fim em si mesmo que ela mata a pessoa. Né? O que nós temos no corpo do Estado brasileiro, a gente pode falar no corpo da sociedade brasileira, são vários tumores. Os projetos de poder brasileiros são tumores, eles são coisas que se reproduzem como um fim em si. Eu já cheguei a falar isso, já dei esse exemplo. Então, o objetivo é a mera reprodução. Então a mera reprodução faz com que você tenha políticos que entendem que não existe causa nenhuma. É tudo é exageradamente cínico. E precisa ser cínico, porque assim, ó, o eleitor é um meio de ação. Então o eleitor é um meio de ação. Você faz o que você quer com o eleitor. O eleitor é tua matéria-prima. Na verdade, o eleitor é tua espada. É isso que eles entendem. Então você faz qualquer coisa com o eleitor. Você precisa se financiar com o eleitor. Você faz essa vaquinha com o eleitor. Você cria uma moeda de mentira, né? Uma criptomoeda e faz um pump and dump com eles. Tipo, o tapete os caras, toma uma grana. Você se elege usando eles. Aí você chora pra eles. Você faz o quê? Você põe eles na frente do quartel, propondo um golpe de Estado. Depois eles vão presos. Eles são meio de ação. O Bolsonaro, pra dar um exemplo, ele usou o eleitor como meio de ação. Não, o eleitor tinha que ser mobilizado pra ficar na frente do quartel através de mentiras, como o negócio da urna. Foi o que eles fizeram ali, certo? Mas isso é o caminho natural do Estado. Penso que sim. O Estado, e não só o moderno como o antigo, ele cria dentro da sua organicidade a burocracia. E a burocracia, ela funciona como um fim em si. A burocracia passa a parar de entender que ela tem um objetivo de servir a sociedade, e ela entende que ela tem que servir até a própria reprodução da burocracia. E a burocracia ganha um caráter muito particular. A burocracia cria a ideologia da burocracia. Ora, o projeto do Trump lá nos Estados Unidos, por mais que, assim, hoje eu posso falar que se você não é um americano republicano, você não está exatamente feliz com o governo do Trump. Você está olhando, o mundo está ficando tanto quanto estranho, tá? E ele deixou isso bem claro, ele falou America First. Mas dito isso, o governo do Trump tem um mérito. Ele está desnudando que a burocracia americana era um fim em si. O que aquele Dodge do Elon Musk está fazendo é isso, mostrar, ó, essa burocracia era uma loucura. Ela era um fim em si mesmo, era uma coisa doente, tá? Eu acho, tá? Dentro dessa questão da metástase, que quando a gente olha o Estado brasileiro e o Estado americano, qualquer Estado, como reprodução metastática, agora eu posso falar de maneira bem certeira, né, da burocracia e do sistema, e que a força antissistema, que se coloca como antissistema no Brasil, que é o bolsonarismo, ela também é em si um tumor, e ela também só vai agravar a metástase, aí fica complicado. Aí fica bastante complicado. Porque aí você percebe que você não vai resolver nada. Aí você entende porque quando o Bolsonaro foi presidente, a primeira coisa que ele fez foi se juntar com o próprio câncer. O Bolsonaro é um tumor que parece que concorre com outro tumor, só que na hora de destruir o corpo, os dois estão juntos. Então, o Bolsonaro é centrão, que é tumor, o Bolsonaro é STF, que é tumor, o Bolsonaro é tumor também. E no Brasil é um negócio muito difícil, porque o PT é outro tumor. Então a gente tá assim, o corpo brasileiro, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira é uma sociedade assim, com múltiplos cânceres. Gostou deste vídeo? Se inscreva, curta, comenta e compartilha na missão.